nós estamos discutindo hoje uma matéria, apesar de ser uma matéria técnica, uma matéria que diz respeito à taxa de juros, é uma matéria que diz respeito também à população brasileira e ao cidadão comum, às pequenas e médias empresas, enfim, todos aqueles que dependem de movimentação financeira e empréstimos bancários. Hoje nós estamos votando uma medida provisória que cria a TLP, taxa de longo prazo, para operações que serão financiadas com recursos do FAT e outros recursos através do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, principalmente. E aí alguns poderiam dizer, hoje já tem a TJLP. Qual é a diferença da TJLP para a TLP? Eu quero aqui explicar, senhor presidente, para as pessoas que estão nos assistindo. A TJLP que existe hoje, senador Ataídes, é a taxa de juros de longo prazo, e essa taxa, por incrível que pareça, não tem nenhum parâmetro de cálculo para ser fixada. A TJLP é fixada pela vontade do Conselho Monetário Nacional. Ou seja, o que naquele dia pensarem o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central, será a taxa de juros de longo prazo. Ora, nós temos aí a primeira inconsistência. Porque uma taxa que é montada ou criada ou definida assim, ela não consegue fazer nenhuma operação de seguro de hedge, ela não consegue ter nenhuma previsibilidade, portanto o mercado não consegue redear e garantir uma operação lastreada por essa taxa. Ela não consegue ser passada adiante, senador Regufe, porque ela não tem parâmetro. Ninguém vai redear a vontade do ministro da Fazenda. A TLP que nós estamos criando, ela será calculada com a nota do Tesouro Nacional B e mais um índice de média trimestral, exatamente para dar previsibilidade. Mais do que isso, dando a previsibilidade, dará capacidade de hedge e de negociação, passando adiante a operação, não onerando os cofres do banco. Primeira mudança importante. Segunda mudança importante, senador Moca. Os empréstimos subsidiados do FAT financiam, 40% do recurso do FAT financiam os empréstimos do BNDES. O FAT, portanto, é remunerado pela TJLP, que é uma taxa de juro baixa. Resultado, o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, que é um patrimônio do trabalhador brasileiro, é subvalorizado. E, portanto, seu patrimônio vai diminuindo em vez de ir crescendo. Hoje, este ano, o FAT vai apresentar um déficit de 18 bilhões de reais. Isso quer dizer que para pagar o seguro-desemprego, que deveria ser custeado pelo FAT, a Secretaria do Tesouro Nacional vai ter que alocar dos cofres públicos, dos impostos, 18 bilhões para complementar o pagamento do seguro-desemprego. Ao mudar para a TLP, melhorará a remuneração do FAT e, portanto, ganha todo o trabalhador brasileiro. Até porque o recurso do FAT não tem que servir só para financiar a taxa de longo prazo. O recurso do FAT precisa financiar capacitação, treinamento, preparo e formação de mão de obra nesse país, que é o que falta em diversas áreas. E o FAT precisa ter efetivamente esse destino. Terceira questão, muito importante também. Hoje, os financiamentos do FAT são financiamentos que não são
os subsídios dados pelo Tesouro Nacional não são subsídios da TJLP explícitos, senador Dário Berger. O que ocorre no financiamento da TJLP do BNDES é que o governo dá subsídios implícitos. O que quer dizer isso? Quer dizer que não aparece no orçamento que Vossa Excelência é presidente da comissão esse ano. Estão se dando subsídios, não se sabe para quem e não se sabe quanto custa. O subsídio é direto do Tesouro, emitindo e fazendo com que o dinheiro vá para o BNDES e aumentando o endividamento do país. Portanto, ao se dar um subsídio implícito, está se aumentando a dívida de quem? Do governo? Não. A dívida do povo brasileiro. Ao ter a TLP, o mecanismo será um mecanismo em equilíbrio, e aí alguns podem dizer, não, mas nesse caso não vai ter empréstimo subsidiado. Eu vou dizer que vai ter. O empréstimo subsidiado ocorrerá, mas ele ocorrerá às claras, ele ocorrerá com transparência, ele ocorrerá dentro do orçamento, dando subsídio e o Congresso definindo quem vai receber subsídio, e não às escondidas, e não sem saber implicitamente que subsídio está se dando. Então, a TLP traz o Instituto da Transparência para os subsídios. Última questão. O sistema financeiro, ele tem um custo. Ele tem um custo que é diluído por quem pega dinheiro emprestado. 40% dos empréstimos no Brasil tem algum tipo de subsídio. O maior deles é a TJLP. Pois bem, quando alguém pega um empréstimo subsidiado, os outros 60% estão pagando o custo daquele sistema financeiro que o subsidiado levou vantagem. Ou seja, 60% paga o custo do sistema financeiro utilizado por 100%. Ao termos a TLP, o que é que vai acontecer? Nós vamos diminuir o juro estrutural do sistema financeiro. Quem ganhará? Todos ganharão. No subsídio, alguns ganham. No juro estrutural baixando, todos ganham. E essa tem sido a luta do governo do presidente Michel Temer. Nós temos baixado juros, mas é preciso fazer mais. Depois que cuidarmos da TLP, depois que cuidarmos das taxas de juros da Selic, nós temos que avançar no spread bancário, no risco que se cobra, enfim, naquilo que infla. Porque, infelizmente, no Brasil há a cultura de se beneficiar quem não paga bem. E aí, como a legislação não pune quem paga mal, o que é que acontece na prática? Os agentes financeiros colocam um risco do calote maior e aumentam o empréstimo e o custo para aqueles que pagam bem e em dia. Isso não pode prosperar. Nos países desenvolvidos, existe a cultura de quem paga bem recebe vantagem. Quem paga mal tem o bem apreendido, tem um bem recolhido, tem ação executiva de forma rápida. É isso que nós temos que ajustar nesse país para diminuir o spread bancário e para fazer com que nós tenhamos a condição, efetivamente, de baixar o juro. Não ter juros escorchantes de 340%, 400%. Isso é inacreditável no mundo moderno. Alguém pagar num cartão de crédito 400% de juro é inadmissível. Por que ocorre? Por conta do spread, por conta do custo financeiro e por conta também da falta de concorrência, porque no Brasil existem poucos bancos. Então, essas questões são questões importantes. Mas, voltando ao tema, senhor presidente, meu tempo já acabou, eu tenho mais tempo, senhor presidente, qual é a... Senhor presidente, tem mais tempo ou o tempo já acabou? Como é que... Você pode continuar a falar. Obrigado. Voltando ao tema... Enquanto não chega o líder do PMDB, senador Raimundo Lira.
Senhor presidente, voltando ao tema, então, é muito importante que se entendam essas razões para que não surjam histórias que são diferentes da realidade. Primeira história, que não é verdadeira. O BNDES não está sendo prejudicado. Disseram que o BNDES seria prejudicado. Não será. Ao contrário, vai se modernizar, vai se estruturar, vai concorrer, vai incentivar, vai subsidiar, mas de forma transparente, sem correr os riscos que correu no passado e que os funcionários estão respondendo até hoje, por conta de questões mal explicadas. Essa é a primeira questão. Segunda questão, estão dizendo que os estados serão prejudicados porque a TJLP vai mudar. Os estados que tiveram empréstimo, tiraram empréstimo de TJLP, que vai continuar a TJLP. A TLP são para os novos contratos. Para os novos contratos. Então não há nenhum prejuízo calculado, nem para estados, nem para os municípios. Porque agora estão chegando até os prefeitos e dizendo também aos prefeitos: prefeito, o município vai ser prejudicado. Não é verdade. Não é verdade. Todos os empréstimos que são assinados são mantidos. É o ato jurídico perfeito, é a segurança jurídica, é a pactuação do indicador que está valendo. Ninguém vai trocar indicador de empréstimo nenhum. Não há esse tipo de coisa. Ao contrário, há um esforço do atual governo para manter os contratos, para dar segurança jurídica, para dar credibilidade. Agora, o processo precisa ser bem explicado, estruturado e, sobretudo, o processo precisa ser um processo que se estabilize, que fique em sintonia com a realidade. E mais do que isso, que seja sustentável. Porque não adianta só, senador Ataíde, dar um empréstimo para uma empresa e depois não dá para ninguém. O empréstimo, o sistema de empréstimo no país tem que ser sustentável. Tem que fazer com que se gerem empregos sempre. E é isso que pretende a TLP. Então eu gostaria aqui de fazer esses comentários, porque durante todo o debate dessa matéria, muitas questões surgiram. E essas questões surgiram de forma muito assodada, né? Eu entendo e respeito aqueles que pensam diferente, respeito aqueles que entendem que o subsídio deve ser dado para alguns setores. Eu vi na defesa de alguns setores, de forma muito forte e construtivamente, a posição do senador Armando Monteiro, que defendeu a questão da micro e da pequena empresa, da questão dos equipamentos para a agricultura, e tudo isso está se equacionando, o senador Fernando Bezerra também. E tudo isso está se equacionando, porque é preciso que haja o equilíbrio. Nós temos que manter a compra de tratores, nós temos que manter a compra de equipamentos agrícolas, nós temos que manter incentivo para pequena e microempresa, tudo isso tem que ter. Agora, cada coisa tem que vir da decisão política do país e do Congresso, porque o orçamento tem que ser votado pelas duas casas do Congresso Nacional para se tornar efetivamente uma lei que vai garantir o subsídio para todas essas questões. Portanto, eu gostaria aqui de registrar o meu apoio, registrar o excelente trabalho do deputado Betinho Gomes, do PSDB de Pernambuco. Trabalhou com habilidade, ouviu todos os setores, fez emendas que puderam ajustar, né? Trabalhou no sentido de dar transparência ao debate. E hoje nós temos aqui uma posição final de aprovar essa matéria, até porque ela perde a validade daqui a 2 dias. Então é muito importante que nós tenhamos a condição de votar, de ter efetivamente a condição de aprovar uma nova taxa de longo prazo que vá permear, que vá consolidar as operações do BNDES, que vá permitir a condição de nós termos efetivamente um volume maior de financiamentos para que se possam gerar os empregos e fomentar o crescimento que nós queremos. Portanto, senhor presidente, a minha posição é favorável ao relatório. Eu apresento, né, o voto de aprovar.
Pela ordem, senhor presidente. Senador Ataídes. Tem mais ninguém inscrito, não? Tem mais ninguém inscrito. Senador Ataídes. Pode dar, concedo a parte, Vossa Excelência. Obrigado, senador Jucá. Senador Jucá, conforme Vossa Excelência sabe, eu gosto muito dessa área econômica. Eu estava aqui preparando para dirigir a essa tribuna para defender essa medida provisória 777 que cria a taxa a longo prazo. Mas depois desse discurso de Vossa Excelência, ir a essa tribuna para defender essa TLP é cometer uma figura de linguagem, um pleonasmo, se é que eu vou dar conta de repetir pelo menos 10% de tudo que Vossa Excelência colocou hoje nessa tribuna com relação a essa TLP, a importância dela para o nosso país. Em 2015, numa medida provisória, eu coloquei uma emenda onde o banco BNDES teria que dar transparência e informação sobre esses empréstimos subsidiados, ou seja, com a TJLP menos 1% ou mais 1%. E isto, então, senador Jucá, o banco BNDES fez em 2016, concluindo que estes empréstimos subsidiados de 2009 a 2015 causou um prejuízo ao povo brasileiro de 123 bilhões de reais. Mas uma das questões mais importantes que Vossa Excelência levou para essa tribuna, com relação a essa TLP, é a correção desse fundo de amparo do trabalhador. Isso é gravíssimo, não é? Nós sabemos quantos bilhões foi emprestado ao banco BNDES e é o tipo de remuneração. De forma que eu quero parabenizar Vossa Excelência e não vou nem fazer uso dessa tribuna depois, então, desta aula que Vossa Excelência deu hoje aqui nessa tarde sobre a criação dessa TJLP. E olha que eu não sou puxa-saco. Vossa Excelência sabe disso. Eu sou verdadeiro nas minhas afirmações. Parabéns. Parte, senador, a parte, por favor. A parte. A parte. O senador Otto, por favor. Professor Romero Jucá, eu queria dizer a Vossa Excelência, como professor e com o seu aluno ali, a Thaís Oliveira, de que nada que for feito nas instituições brasileiras, qualquer uma delas, vai se ter a solução desejada pelo povo, até porque a estrutura organizacional do BNDES é muito boa. Não tem que mudar a sua estrutura organizacional. Do presidente, dos diretores, tem vários técnicos de ótima qualidade, como tem várias instituições brasileiras. O problema na verdade, professor Romero Jucá, o que há no Brasil é que são indicadas pessoas desqualificadas para os cargos, de todo ponto de vista, sobretudo do ponto de vista moral. Porque o que aconteceu no BNDES foi determinação de estrutura de comando de governo, de presidente da República, de ministro da Fazenda, para emprestar dinheiro de forma incorreta às pessoas que não davam segurança daquilo que está recebendo. É o caso da JBS. Assim são várias instituições no Brasil. A Petrobras, agora mesmo, me chama a atenção e eu não esperava que acontecesse uma coisa dessa, e aconteceu agora, é uma coisa clara. Não há instituição criada por lei, e está na Constituição Federal de 88, do que o Ministério Público Federal. E agora está se vendo uma falha de um membro do Ministério Público Federal. Uma falha gravíssima, como disse o Procurador-Geral de Justiça. Então, a instituição está bem armada, o BNDES, como é o Ministério Público, como é a Petrobras. O problema é quem indica as pessoas para lá, que são desqualificados do ponto de vista moral da competência. Então, mudar a taxa não vai resolver nada se continuar o BNDES ajoelhado àqueles que mandam no governo, ou do ministro da Fazenda, ou do presidente da República, para emprestar dinheiro em condições frágeis de recebimento. É isso que eu digo. Eu ouvi o discurso de Vossa Excelência, não é tão convincente
como eu achava que deveria ser, né? O seu aluno ali achou convincente demais o Ataídes Oliveira, mas, na verdade, Vossa Excelência deu uma explicação que, de alguma forma, para o momento atual do Brasil, é razoável. Mas eu queria dizer que tudo é quem senta na cadeira. É como alguém que vai ao médico. Se o hospital estiver todo arrumado e o médico não for campeão, não tiver residência, não souber operar, ele vai fazer a coisa errada. O problema é indicar pessoas corretas, honestas e capacitadas para gerir as instituições brasileiras. Eu agradeço, Vou encerrar, eu agradeço ao senador senhor presidente. Otto, concordo com as colocações dele e o voto é sim, senhor presidente.